Atenção internautas e páginas afiliadas à TV Raízes Palmares. Em 10 segundos, iremos dar início a mais... Atenção internautas e páginas afiliadas à TV Raízes Palmares. Em 10 segundos, iremos dar início a mais um programa. TV Raízes Palmares, a Web TV que vai até você. Bom dia, internautas. Eu sou Juarez Carlos. Estou iniciando um programa chamado de Recanto da Saúde, aqui na TV Raízes Palmares, Pernambuco, Brasil. Bem, eu quero mandar um abraço muito forte e cultural e saudável para todos os internautas que estão ligados conosco, divulgando os nossos trabalhos, curtindo, compartilhando, comentando, visualizando e seguindo o programa Recanto da Saúde. Bem, minha gente, também quero mandar um abraço para os nossos patrocinadores: Supermercado Confiança, Escola Radialista Paulo Siqueira Marques, Luar Palace Hotel, Hiperpadaria Brasil, Madeireira Josibias e Confecções de Carvalho. Um abraço forte para vocês. Também quero informar que o nosso programa, está aberto para vocês fazerem os seus anúncios comerciais. E é muito fácil, basta fazer o contato comigo através do telefone 81 984 94 3009 e seja um participante da cultura e da saúde da Mesomata Região Meridional Pernambucana. Ontem nós iniciamos aqui na Raízes TV o programa Recanto Cultural. E hoje estamos iniciando o programa Recanto da Saúde. É bom esclarecer que este programa Recanto da Saúde, no outro canal que eu estava, era às quintas-feiras, todas as quintas-feiras. Agora nós mudamos. O programa Recanto Cultural é realizado todas as terças-feiras, a partir das 9 horas da manhã. E o programa Recanto da Saúde tem o início às 9 horas aqui na TV Raízes Palmares. Bem, hoje vamos falar sobre um assunto que é às vezes um tabu. Muitas vezes a gente inicia um estudo, uma conversação sobre esse tema e as pessoas, olha, deixe isso para lá. Sabe qual é? Nós hoje vamos falar sobre morte. O que é a morte? Antes de falarmos sobre a morte, nós precisamos saber também o que é a vida. Olha, a vida não tem explicação. Para os religiosos, Deus, na sua infinita bondade, em um certo tempo do espaço, ele formou a terra e colocou seres vivos. Primeiro, ele povoou a terra com vegetais, são seres irracionais, imóveis,
E depois ele criou os seres vivos chamados de animais. Esses já são, movimentam, andam, respiram, outras coisas mais. E no final ele disse que precisava de fazer um auxiliar. E ele fez o homem. Aquela história que está na Bíblia, no livro de Gênesis, aí é questão de fé. Uns acreditam, outros não acreditam, mas Deus fez o homem de segundo, diz a própria palavra de Deus, que é segundo a sua imagem e semelhança. Ora, se Deus é espírito, qual seria a semelhança? Acredita-se que essa semelhança que ele fala aí é a inteligência, pois o ser humano, ele é dotado de inteligência, é uma vida de inteligência. Mas a ciência, hoje, depois de muitos anos, talvez bilhões de anos, trilhões de anos, ninguém sabe quando foi feito o primeiro homem, o primeiro ser vivo. Então, a gente até hoje não se sabe direito o conceito de vida. Se perguntar a um cientista o que é a vida, ele simplesmente diz: eu não sei, só sei que estou vivendo. Então, a gente tem os efeitos da vida. Os efeitos da vida para o ser humano é ele expirar, ele andar, trabalhar, estudar, se movimentar. Esse aí essa coisa aí, esse conjunto de atividades do ser humano é o que nós chamamos de vida. Mas a morte, na verdade, o que é? O que é morrer? Então voltamos ainda um pouco para a Bíblia. Não quero fazer aqui um discurso bíblico, mas a ciência às vezes está atrelada à Bíblia, né? Os conceitos bíblicos muitas vezes auxiliam os conceitos científicos, né, dos pesquisadores. Então, a gente viu que o homem foi feito imortal, mas teve um lance na vida do ser humano, o primeiro casal, Adão e Eva, que era que não cometesse aquele pecado da cobiça, que, segundo relatos bíblicos, Deus colocou lá no centro do jardim do Éden, que era aquele paraíso aqui do homem, Adão e do homem Eva, e eles viviam ali, e tinha uma árvore, tinha muitas árvores, muitas frutas para ele comer, mas uma lá, Deus disse para ele, para o casal: essa plantinha que está aí, você não pode comer, porque no dia que você comer, você vai morrer. Então aí surgiu o termo morte, morrer, morte. Então, aqui temos a definição de morte. A definição de vida ninguém sabe, mas de morte tem muitos conceitos, muitas definições de morte. Vamos ver essa que está aqui, ó. A morte é a única certeza que se pode ter na vida. Vamos repetir? A morte é a única certeza que se pode ter na vida. No entanto, a forma como esse mistério é encarado difere de acordo com as crenças de cada um. Para os religiosos, acreditam, e muitos religiosos acreditam que tem o processo da ressurreição. A pessoa morre e depois ressuscita. Para os cristãos, isso é líquido e certo. Você vai morrer, porque é a única certeza que se tem para o ser vivo é a morte. Então, depois da morte, vai ter outro processo chamado, você vai viver novamente. A esse processo é chamado de ressurreição. Outros acreditam que, além de ressuscitar, esse morto, ele um dia pode ser transformado
ressuscitar em forma de um animal. E ainda outros que acreditam que após da morte não existe mais nada. Morreu meu. Acabou. Não tem mais volta. Então, esses são chamados de agnósticos. Que nós chamamos ateu. O ateu é aquele que não acredita em Deus, que não acredita nos ensinos bíblicos, que não são religiosos, porque até a palavra religação seria uma união entre aqui a terrinha e lá o céu, onde a divindade habita. A gente não sabe onde fica. Mas muitos também acreditam que não existe céu, não existe inferno, que depois da morte acabou, não tem mais vida. Então, aí nós temos os conceitos da vida e os conceitos da morte. É claro que da vida não se tem um conceito bastante lógico e bastante científico, mas da morte todo mundo sabe. O que é realmente a morte? É a cessação de todas as atividades do organismo, seja ele animal, vegetal ou humano. Deixamos os vegetais e os seres animais que são irracionais e vamos nos pegar com os humanos. Então, quando um corpo humano, quando uma pessoa fica inerte, paradinha, sem respirar, sem batimento cardíaco, sem as ligações nervosas, os órgãos pararam de funcionar. Então, isso é atestado como morte. Mas vamos para os nossos comerciais para ver o conceito de um dos maiores médicos patologistas do Brasil, o Paulo Salvida. Faça suas compras nos supermercados Confiança. Lá você vai encontrar tudo para o seu lar pelo menor preço. Supermercados Confiança Palmares. Quem tem confiança, tem tudo. Colégio Radialista Paulo Siqueira Marques. Preparando você para o futuro. Na rua Fernando Gris, bairro Santo Antônio, Palmares. Fale com a diretora Tereza Tavares e faça a sua matrícula. Telefone 819-9893-8601. Madeireira Josibias. Você está pensando em construir ou reformar o seu imóvel, a sua casa? Vá à Madeireira Josibias, na rua Visconde do Rio Branco, 1348, bairro São Sebastião, Palmares. Lá você vai encontrar madeira do Pará, telhas e portas. Uma organização de Josibias Carlos. Fones 81-3661-1090 ou 98884-3900. Luar Palace Hotel, o melhor da cidade, com piscina, sala de convenção e o mais gostoso café da manhã regional meridional pernambucana. Apartamentos climatizados com ar, TV e frigobar. Luar Palace Hotel, Rua da Palma, número 39, Centro, Palmares. Telefone 81-3662-1220. Luar Palace Hotel, o seu lar fora de casa. Hiperpadaria Brasil, a mais antiga e tradicional de Palmares, oferecendo aos seus clientes lanches, pequenas refeições, salgadinhos, doces, sorvetes, picolés, sucos, refrigerantes, pães, bolos, biscoitos, bolachas e o gostosíssimo café expresso. Hiperpadaria Brasil, uma organização de Ricardo Cunha e Fabíola Belém. Praça Paulo Paranhos, 1122, Centro de Palmares. Fone 81-3661-1965. Confecções de Carvalho. Se você quer ficar na moda, vista de Carvalho. Roupas para crianças e adultos. Shorts, bermudas, vistas. Avenida Estácio Coimbra, 62, Térreos, Centro, Palmares, Pernambuco. Fone 81-99376-4244 e 99692-0703. Uma organização do Dr. Emílio de Carvalho, vestindo ideias e pessoas.
Acesse nossas redes sociais, facebook.com/TV Raízes Palmares ou no YouTube, youtube.com/TV Raízes Palmares. TV Raízes Palmares, a Web TV que vai até você. Estamos de volta com o programa Recanto da Saúde, aqui na TV Raízes Palmares. Bem, a morte, né? A morte é o tema que nós estamos abordando hoje. Vamos ver o que diz o cientista, o professor Paulo Saldiva. Ele é um médico patologista. Professor. Bom, no fundo, o verdadeiro mistério não está na morte, está na vida. Eu sou um patologista, eu vejo as pessoas por dentro, eu convivo com a morte todos os dias. Eu consigo fazer um atestado de óbito, mas eu não consigo dar um atestado de vida. A vida é um conjunto tão complexo de processos, né, que é difícil de você definir. A vida é muito mais do que o bater de um coração, de uma molécula de ATP que se desprende, de um fioletinho de eletricidade que corre dentro dos nossos nervos ou das nossas conexões neurais. O homem, ele é o fruto de tudo que ele é. Ele é fruto dos seus valores, dos seus princípios. Então, a vida é um negócio muito complicado. E cada vez mais complicado porque coisas que a gente imaginava que não faziam parte central da vida, como, por exemplo, a exploração estética, né? A beleza. Funciona? Você acha que você entra indiferente numa Capela Sistina? Você acha que não acontece alguma coisa com você? Acontece. Você baixa a pressão arterial, a produção de proteínas anti-inflamatórias aumenta, você regula, digamos, a sua imunidade aumenta. A gente não morre de uma vez. Eu já vi isso acontecer muito. Você morre no momento quando você deixa de fazer o que você gosta. E a gente aumentou muito a expectativa de vida. E vamos lembrar que a dona Benta, do Reinações Narizinho, quando o Monteiro Lobato escreve, acho que a edição é de 1931, ele descreveu uma senhora que morava num lugarzinho ali, num sítio, e que tinha quase 60 anos. Dona Benta tinha vencido a garantia há 4 anos, porque a expectativa de vida do brasileiro nos anos 20 era de 54, 56 anos. Então, aquele mundo já tinha condenado a Dona Benta a morrer. Só que hoje a gente ganhou muito mais tempo de vida e a gente faz uma previdência de dinheiro que vai nos permitir pagar o alimento e sofrer por não termos sabido retroceder aos nossos sonhos, ou reencontrar novos caminhos, a novos encontros, né? as novas opções. Portanto, para mim, se eu pudesse definir a vida, ou na realidade a morte, a negação da vida, e não é uma coisa em si, seria a capacidade de encontros. E eu vejo isso também acontecer nos pacientes que vão na sala de autópsia na Faculdade de Medicina. Eles começam a morrer quando, por exemplo, se aposentaram e a cidade não permite que eles andem e reencontrem os caminhos, ou quando um cônjuge morre, né? Não é isso, não é que o pessoal, o outro veio buscar, né? Porque o outro morre logo depois. Não veio nada. O que aconteceu é que uma parte dele morreu. O sistema imune que controlava tumores deixou de funcionar. O sentimento dele de autoestima que permitia que ele controlasse o diabetes, a pressão arterial, também vai embora. Ele começa a ficar mais vulnerável às doenças que ele tirava de letra. E se tem uma coisa hoje que talvez pudesse definir o início da cessação da vida, é a solidão. A solidão e a perda da capacidade do encontro. Portanto, manter vida é você, e numa cidade, principalmente tão difícil como a nossa, é a capacidade da gente superar essa solidão coletiva. Quando você está numa cidade menor é fácil. Aquele é fulano, que é filho de Zé, que é dono da farmácia, que não sei o quê, e você mantém.
Aqui não. A gente faz uma vida quando é jovem, na escola, depois vai outra na faculdade, depois outra no emprego. E a cidade cresce tanto que você não tem mais uma cidade sua. Você constrói uma cidade única, você tem uma cidade sua, cujas ruas nascem da tua alma. Né? E levam até onde moram as pessoas que você ama, os lugares que te dão prazer. Viver é frequentar essas ruas. E cada vez mais numa cidade grande e difícil, a tua cidade fica menor. Consequentemente, a tua vida fica menor. Então, para manter a vida e negar a morte, é exercitar ao máximo a arte do encontro, da procura e da realização. Se você quiser saber um pouquinho mais de como a saúde dialoga com a sociedade e a molda e interfere, vem aqui na Casa do Saber e se inscreva. Vai ser bem legal. Utilidade pública, informação, entretenimento. A nossa comunidade na nossa TV. TV Raízes Palmares. A Web TV que vai até você. Estamos de volta com o programa Recanto da Saúde, aqui na TV Raízes Palmares, Pernambuco, Brasil. Antes de prosseguir com a morte, eu quero mandar os parabéns para o esposo de minha sobrinha, o cidadão chamado Kauser. Ele é lá da Holanda, moram lá na Holanda com minha sobrinha Jaderlaine. Hoje está aniversariando e, sem dúvida, acompanhando o nosso programa Recanto da Saúde. Kauser, aquele abraço para você. Muita felicidade, muita paz, tranquilidade e que venha nos visitar, né? Já estou com saudade de trocarmos umas palavrinhas em inglês. Ele é um poliglota, né? Fala vários idiomas, mas é isso aí. Então, Kauser, aquele abraço para você. Olha, nós escutamos e vimos o professor, o cientista, não é? Aí, Paulo Salviva. Vida, é vida, é? Acho que sim. Pois bem, mas esse cidadão, ele define, né, a morte. E ele também, né, ele comungou com os meus pensamentos e de muitos que não existe uma definição lógica, satisfatória para a vida. Né? Não existe. Mas a morte sim. Porque quando todo o organismo falecer, deixar de trabalhar, de produzir, de fazer as suas atividades, então é declarado morte. Aqui no Brasil tem uma parte da medicina que é chamada de medicina legal. Então, o que é a medicina legal? É aquela que trata, né, da morte, que estuda a morte, o morto, os fenômenos e as repercussões na esfera jurídica social. Essa parte da medicina é chamada de tanatologia. É uma palavra grega que significa o deus da morte não violenta, que é chamado de Thanatos. Daí a palavra tanatologia, que é a parte da medicina que estuda a morte. Bem, isso tudo é regularizado por lei. Olha, gente, somente o médico pode atestar a morte de alguém. A pessoa, qualquer pessoa, pode até dizer, olha, fulano morreu. Depois de algum tempo, 2, 3 dias, a pessoa lá já encontra a pessoa em estado de putrefação. Então, eu, que não sou médico, você que não é médica, nem médico, então pode atestar, fulano está morto. Agora, legalmente, você não pode dizer. Porque só quem pode afirmar, atestar que um indivíduo está morto é o médico. E o médico legista.
Então, minha gente, a coisa é bastante séria. Mas, como nós vimos na explanação do médico aí, do professor Saldiva, o nome correto é Saldiva, ele afirma também que que o ser humano vai morrendo aos poucos. Não se morre de uma vez, mas vai morrendo aos poucos. Por exemplo, você tem um trabalho, está bem no trabalho, você produz, você é um bom trabalhador, e de uma hora para outra, a firma faliu, e o resultado é que você deixou de trabalhar. Aí você também morreu para o trabalho. Então tem várias derivações da morte, né? Você está noivando, prestes a se casar, e daqui a pouco, né, houve um desequilíbrio amoroso, alguma confusão gerada, às vezes até frutos das fofocas da vida, e você deixou a sua amada, o seu amado para lá. Aí isso também você morreu ali, né? Então a gente vai morrendo aos poucos. Você tem um braço perfeito, né, trabalhando, funcionando normalmente, veio uma infecção e você ficou sem a perna, seu braço, né? Isso aí também morreu aquela parte. Então, o ser humano, na verdade, ele vai morrendo aos poucos. E o grande mistério da morte é que não se sabe nem o dia, nem a hora. Também, se a gente soubesse que tal dia a gente ia morrer, a gente já morria antes do tempo. É bastante lógico isso, né? São os apenados, aqueles que estão no corredor da morte. Aqui no Brasil não tem pena de morte, mas alguns países têm a pena de morte. E o resultado é que, às vezes, aquele apenado, aquele prisioneiro, aquele preso, ele é alertado de que no dia tal ele vai morrer. E aí a ciência explica que ele morreu naquele dia, quando ele recebeu aquela notícia. Porque ele vai agora já fazendo as contas da regressão da sua vida aqui na Terra. Então é bastante, né, lamentável isso. E se a gente tivesse a certeza de que tal dia ia morrer, muitas vezes provoca até suicídios. Aí a gente vê, né, nos leitos dos hospitais, e a preocupação das equipes médicas é fazer com que aquele paciente vá morrendo naturalmente. Porque muitos ali, eles não aguentando, não suportando a carga da sua dor e de outras coisas mais, ele quer colocar, né, a sua vida no fim. Ele quer se matar. E é preciso, às vezes, né, a gente vê nos leitos dos hospitais, digo assim, porque eu trabalho com saúde, na saúde, e já vi muito, né? Tem que amarrar os braços das pessoas para ele não tirar os tubos de oxigênio e aquela coisa toda. Então a sentença de morte é desesperadora. Pois bem, então a gente tem que ter esse cuidado. Então você deve fazer o seguinte: não fique preocupado com a morte. Faça de conta que a morte não vai chegar para você. A certeza todo mundo sabe. E você sabe que nasceu e um dia vai morrer. Mas não procure morrer antes do tempo. Mas o nosso diretor, o Serginho Raízes, disse que nós temos os parceiros, aquelas pessoas, né, aqueles grupos que fazem a retransmissão da página da TV Raízes Palmares, Pernambuco, Brasil. Podemos botar no ar isso aí, meu amigo? Então vamos falar. Quem são eles? Rede Nordeste Pernambuco. Blog Jardim do Agreste. Rede Brasil
Rede Brasil e Multivídeos. E TV Põe na Tela. Esses são os retransmissores dos programas aqui da TV Raízes Palmares. E agradeço a vocês que estão retransmitindo o programa Recanto Cultural. Mas vamos beber uma água saudável enquanto a gente vai olhando os nossos patrocinadores. Faça suas compras nos supermercados Confiança. Lá você vai encontrar tudo para o seu lar pelo menor preço. Supermercados Confiança Palmares. Quem tem confiança, tem tudo. Colégio Radialista Paulo Siqueira Marques. Preparando você para o futuro. Na Rua Fernando Gris, bairro Santo Antônio, Palmares. Fale com a diretora Tereza Tavares e faça a sua matrícula. Telefone 819-9893-8601. Madeireira Josibias. Você está pensando em construir ou reformar o seu imóvel, a sua casa? Vá à Madeireira Josibias, na Rua Visconde do Rio Branco, 1348, bairro São Sebastião, Palmares. Lá você vai encontrar madeira do Pará, telhas e portas. Uma organização de Josibias Carlos. Fones 81-3661-1090 ou 98884-3900. Luar Palace Hotel, o melhor da cidade, com piscina, sala de convenção e o mais gostoso café da manhã regional meridional pernambucana. Apartamentos climatizados com ar, TV e frigobar. Luar Palace Hotel, Rua da Palma, número 39, Centro, Palmares. Telefone 81-3662-1220. Luar Palace Hotel, o seu lar fora de casa. Hiperpadaria Brasil, a mais antiga e tradicional de Palmares, oferecendo aos seus clientes lanches, pequenas refeições, salgadinhos, doces, sorvetes, picolés, sucos, refrigerantes, pães, bolos, biscoitos, bolachas e o gostosíssimo café expresso. Hiperpadaria Brasil, uma organização de Ricardo Cunha e Fabiola Belém. Praça Paulo Paranhos, 1122, Centro de Palmares. Fone 81-3661-1965. Confecções de Carvalho. Se você quer ficar na moda, vista de Carvalho. Roupas para crianças e adultos. Shorts, bermudas, vistas. Avenida Estácio Coimbra, 62, Térreos, Centro, Palmares, Pernambuco. Fone 81-99376-4244 e 99692-0703. Uma organização do Dr. Emílio de Carvalho, vestindo ideias e pessoas. Acesse nossas redes sociais, facebook.com/TV Raízes Palmares ou no YouTube, youtube.com/TV Raízes Palmares. TV Raízes Palmares, a web TV que vai até você. Utilidade pública, informação, entretenimento. A nossa comunidade na nossa TV. TV Raízes Palmares, a web TV que vai até você. Estamos de volta com o programa Recanto da Saúde aqui na TV Raízes Palmares. Bem, minha gente, vamos falar um pouquinho agora sobre quando a pessoa morre, né, tem as formalidades do sepultamento. O defunto, ele vai ser sepultado. Ninguém vai ficar... ninguém vai ficar, depois de morto, na sua casa, na sua residência, na sua empresa, nada disso. Tem um lugar próprio. A isso nós chamamos de cemitério. Aqui temos o cemitério chamado de Parque das Palmeiras. Tinha um lá no centro
da cidade, não é? Ali no centro da cidade, e ele foi fechado. Depois de muitos anos, não é? Ele funcionando, chegou ao extremo de não haver mais espaço para o sepultamento de novas pessoas, né? Então, o prefeito de então, ele adquiriu uma nova área e construiu o que nós chamamos de Parque das Palmeiras. Bem, então ali é o lugar dos mortos. É um, porque hoje nós temos outro que pode ser a própria sua casa, não é? Você pode ser sepultado, mas pode ser cremado. Quando se queima um defunto, é isso que nós chamamos de cremação, cremado. E os restos, né, a cinza daquele ser amado, muitas vezes, né, é colocado num vaso específico, numa urna específica, e você leva para sua casa. Pode ficar lá na sua estante, muito bem, aquele ali, já sabe que ali são os restos mortais, a cinza do seu ente querido, mas também pode ser jogado no ar, no mar, no rio, no lugar do trabalho, enfim. Hoje nós temos essa possibilidade. Não só o cemitério, mas também qualquer lugar, através da cremação. A cinza daquele morto será, né, ou perpetuada na sua casa ou não. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso um pouquinho. Mas eu quero dizer que eu não sou tão velho assim. Está realmente se aproximando o dia da minha morte. Isso eu sei. Porque eu posso sair daqui, eu mesmo fazendo meu programa, daqui e cair morto. E quem sabe, é um grande mistério viver. E é um grande mistério a morte. Bem, quando eu era menor, de idade, a gente tinha naquela época alguns conceitos que hoje até não existem mais. Tem uma expressão chamada de vamos beber o defunto. Eu não sei se o nosso diretor, o Serginho Raízes, já bebeu alguma vez algum defunto. Não. Não é? Não. Só após o sepultamento. Só depois do sepultamento vai para um barzinho, às vezes toma em casa. Após o sepultamento do artista Marconi Melo. Ah, do cantor Marcondes Melo. Que foi o dele. Ele pediu que os seus amigos, os seus companheiros de cantoria, né, fizesse uma manifestação e tomasse, bebesse ele. Verdade. Então é uma forma realmente que se tem. Então ele na verdade foi tal. Pois bem, mas quando eu era meninote, lá na nossa querida Belém de Maria, eu nasci aqui pertinho, a 40 quilômetros de Palmares, em Belém de Maria. É a minha cidade natal, que na época era um distrito do município de Catende. E naquela época era muito comum a gente escutar essa expressão e ver em pleno velório, é chamado de velório, aquela reunião ali, aqueles preparativos para o sepultamento, assim beber o defunto. Então lá tinha uma caninha, quem gostasse tinha uma cerveja, vinho e outras coisas. A zinebra, gato, zenebre, né? Eu acho que essa é uma bebida, né? E outras bebidas alcoólicas eram tomadas enquanto se velava o defunto. Aí isso era chamado de vamos beber o defunto. Eu aqui em Palmares, há uns anos passados, não faz muito tempo não, mas eu vi uma cerimônia fúnebre aqui em Palmares. Não vou dizer quem foi a pessoa que morreu, falecido, né? Isso não podemos fazer, né? É questão de ética, mas essa pessoa foi velada à base de uísque escocês. Tá vendo? Aqui em Palmares, há poucos anos, então tivemos e presenciamos, né, um momento desse. E eu não tenho nada contra, né? Não tenho nada contra, tanto faz beber café, beber água. Teve uma época lá em Belém de Maria, quando alguém era sepultado, era
era velado, não se bebia nem água naquela casa. Não tinha comida, não tinha nada. Né? Depois foi que houve esse negócio de beber o defunto. E só bebia. Não tinha alimentação nenhuma. Mas hoje, qualquer velório aqui em Palmares, né? Não é isso, Serginho? A gente vê, não é? Lá uma mesa posta com biscoito, com bolo, com café, chá, refrigerante e outras coisas mais. E eu tive esse privilégio de ver lá o uísque há 12, acho que era 12, né? 12 anos, o uísque lá posto para quem quisesse tomar uma dosezinha para fazer a reverência àquele cidadão que havia morrido aqui na nossa cidade. Pessoa bastante importante aqui de Palmares. Bem, então tinha essas formalidades. Mas vamos agora ver os tabus e crenças sobre a morte dos nativos aqui na América. Principalmente na América do Norte, na América do Sul e Central. Então, aqui nessa nossa região, era feito de muitas formas o velório. Era feito de muitas formas, né? Cada tribo de índio tinha as suas formalidades para reverenciar os seus entes queridos. Então vejamos algumas tribos aqui, ó. No Novo Mundo, acreditavam que havia algum tipo de vida após a morte. Era a crença. Outras consumiam a carne e os ossos dos familiares mortos. Esse processo, né, de alimento é chamado de canibal. São os índios que comem outros. Carne humana. São chamados de canibal. Né? Há poucos anos aqui em Garanhuns, uma cidade perto aqui de Palmares, né, tinha um casal lá de canibais. Ele matava as pessoas, esquartejava aquele defunto, botava na geladeira e fazia, não é, coxinha. Aquelas coxinhas de galinha que às vezes é de galinha, é de porco, é de gato, e lá fazia também de ser humano. Olha que coisa, né? Me parece que eles estão até presos, não é isso, Serginho? Então, houve um caso aqui de canibalismo, ó. São as pessoas que se alimentam dos seres humanos. Então, muitos índios aqui da América, do Novo Mundo, que é chamado a América Central, América do Sul e América do Norte, eles fazem isso. São canibais. Eles comem a carne dos seus entes queridos e os ossos, eles ficam roendo os ossos. Então vamos ver algumas tribos. Tribos da Bahia, quando falecia, era enterrado e suas armas e objetos usados no dia a dia e para que pudesse se alimentar, alimentos e água eram disponibilizados. O pio do gavião carcará era temido pelos índios amazônicos, uma vez que acreditam que era o anúncio de morte na aldeia. Então vamos aqui, outra tribo aqui, ó. Camacan, da Bahia, colocavam sobre a sepultura do índio morto pedaços de carnes e quando eles desapareciam, ela deixado ali, né, sepultava o seu ente querido e colocava carne, pedaços de carne, de boi, de porco, de qualquer um, e deixavam ali, certo? E depois de algum tempo, eles iam olhar se a carne foi comida ou não. Eles não comiam aquela carne que estava posta em cima da cova onde era enterrado o seu ente querido. Eles deixavam ali a carne e os animais vinham e comiam essa carne. E se ele observasse qual tipo de animal que comia aquela carne que ele botou ali, aquela tribo não podia comer mais aquele tipo de animal.
Então, tinha essa crença aí, né? E nós podemos ver que muitas tribos aqui, inclusive aqui pertinho, no Rio Grande do Norte e tal, eles faziam também, né? Cremava os corpos, o defunto, cremavam, porque esse processo de cremação, da queima do defunto, não é novo, não é uma coisa nova, mas os índios já faziam isso há muito tempo. Então, queimavam os seus cadáveres, a cinza, eles pegavam a cinza e faziam uma papa de banana com a cinza do seu ente querido e comiam. Outros pegavam a cinza e misturavam numa bebida, geralmente alcoólica ou fermentada, e também faziam o uso, bebiam, enquanto isso durava aquele luto. Outros faziam o seguinte: a esposa do defunto pegava a carne e os ossos do defunto e elas comiam, cozinhavam a carne e comiam e roíam os ossos para esquecer o defunto, para que ela pudesse se casar novamente. Então, são rituais macabros que a gente pode observar na literatura, nos achados, né, do nosso povo, aqui da nossa região, né, do nosso continente americano, o Novo Mundo. Mas, meus amigos, é comum hoje a gente ver que o sepultamento hoje tem uma conotação, às vezes festiva, realmente. E às vezes o cara diz: olha, você viu a multidão que foi para o sepultamento de fulano de tal. Está se propagando, está fazendo os grandes eventos quando uma pessoa morre. Principalmente quando um ator, quando um jogador famoso, quando um corredor famoso, como uma pessoa de destaque morre, então é praticamente uma verdadeira festa. Faz uma verdadeira festa para o sepultamento, para o velório desse cidadão, dessa pessoa que faleceu. Eu não quero condenar nada disso, mas às vezes se torna uma coisa estranha, realmente, né? Tem pessoas que é viciada. Eu conheço aqui em Palmares uma pessoa que é totalmente viciada em ir a enterro. Morreu, ele já está lá. Eu vou dizer um caso, não vou dizer a pessoa, mas um cidadão aqui em Palmares morreu. E esse cidadão que gosta de sempre estar no sepultamento, ele foi para lá, estava lá. Morreu alguém, ele já está lá, né? Fazendo velório e só descansa quando ele deixa enterradinho lá no Parque das Palmeiras, esse cidadão. Então aconteceu o seguinte: uma pessoa morreu e não tinha ninguém no velório. Só tinha 3 pessoas. Veja bem, só tinha 3 pessoas no velório aqui em Palmares. E quando foi colocar esse caixão, né, lá no carro funerário, então não tinha ninguém para pegar no caixão e levar até o carro. E esse cidadão, né, disse: olha, que estava lá, tem os 3 familiares, tinha ele só, então ele auxiliou no transporte, né, da casa até o carro e lá no cemitério do carro até a cova daquele cidadão. Então é uma coisa bastante interessante, não é? Porque tem pessoas que na verdade são e tal, e que é uma coisa boa. A gente deve, né, reverenciar os nossos mortos, ir aos sepultamentos, fazer o velório, dizer das condolências, dos sentimentos, né, pela morte de alguém doente, de uma família ou de um amigo, enfim, isso é uma coisa bastante louvável e a gente deve fazer.
como diz os locutores, não é? É um ato de fé e caridade cristã, não é verdade? A gente quando está em casa e daqui a pouco passa um carro, né? Olha, vai ter o sepultamento de fulano, não vá, porque é um ato de piedade cristã. Então, minha gente, a gente está com esse tema bastante macabro, que é a morte. Mas, meu amigo, eu vou fazer uma pergunta para você que está escutando aqui o programa Recanto da Saúde. Você está preparado para morrer? Olha aí. Você está preparado para morrer? Eu vou fazer uma pergunta ao nosso companheiro, ao nosso diretor, Serginho Raízes. Você está preparado para morrer? Não está preparado para morrer? Olha, Serginho, uma coisa, tá vendo? Meus amigos, Serginho disse que não está preparado para morrer. Mas a gente deve se preparar para morrer. Até porque, para as pessoas que acreditam numa vida eterna, que acreditam na ressurreição, que a morte não é o fim de tudo. A Bíblia fala claramente que a gente deve se preparar. Vigiar e orar, porque não saber o dia da sua morte. É isso aí. Você tem que se preparar para a morte. O que é essa preparação? Como é que Juarez Carlos vai se preparar ou está preparado para morrer? O que é que eu devo fazer? O que é que uma pessoa deve fazer para se preparar com a morte? Ora, se você é religioso, se você tem a sua igreja, a sua denominação evangélica, ou não, né? Porque tem várias, tem os cristãos e tem os muçulmanos, tem outros por aí, né? Os budistas, tem uma infinidade de igrejas cristãs e de igrejas não cristãs, né? Mas praticamente todas elas acham que o corpo, depois da morte, segue-se outra vida, uma vida espiritual. Então, a gente deve se preparar realmente. Preparar para morrer, minha gente, é fazer o que é certo. Olha, uma denúncia do nosso, né? Ele parece que não está fazendo o que é certo. Isso é uma brincadeira, viu? Mas a gente se prepara para morrer fazendo o que é correto. Se você é um político, se prepare. Faça o seu mandato, a sua gestão, com honestidade, com sapiência, buscando não só os seus interesses e os interesses de seus familiares, mas da coletividade, já que você é um gestor das coisas públicas. Se você tem a sua empresa, então você deve o quê? Firmar na sua consciência de que deve fazer um trabalho perfeito, de que você não deve enganar o fisco, né? A fazenda, pagar em dia os impostos, pagar direitinho os seus funcionários. Se ele tem 8 horas de trabalho, são 8 horas mesmo. Não deixe ele trabalhar 10 horas. E se isso acontecer, tem que ter um acordo. Então você tem que se preparar assim. Se você é um professor e está ministrando as suas aulas, você deve fazer com que aqueles seus alunos percebam que você é um professor honesto, que você é um professor que sabe lecionar. Não fique ludibriando, enganando, porque se fizer assim, você não está preparado para morrer. Então, devemos nos preparar para morrer. Isso é bíblico, isso é religioso. Mas, meus amigos, nós estamos no final do nosso programa. E quero dizer que na próxima terça-feira, nós estaremos aqui na TV Raízes com o programa Recanto Cultural, a partir das 9 horas da manhã. E
de hoje a 8, na quarta-feira que vem, também estaremos aqui levando à frente o programa Recanto da Saúde. É isso aí, porque a saúde é a coisa mais importante para quem está vivendo. A saúde faz com que a pessoa trabalhe mais, ame mais, perdoe mais e tudo mais. A pessoa com saúde pode fazer muitas coisas com perfeição. Não quero dizer que uma pessoa doente não possa fazer, mas faz com dificuldade. Se você tem saúde, meu amigo, você tem possibilidade de fazer um bom trabalho, de fazer as suas atividades com amor, com determinação, com vontade e não querendo atrapalhar os outros. Se você é enfermo, pode fazer tudo isso, mas às vezes tem as suas limitações. Quero dizer para vocês que eu mando um abraço para todos os nossos ouvintes, para os nossos patrocinadores. E fique conosco e fique aqui acompanhando os companheiros aqui da TV Raízes Palmares. Essa TV que vai ao encontro das pessoas. Então, até a próxima semana, se Deus permitir, quando abordaremos um tema sobre saúde. Tchau, tchau. Acesse nossas redes sociais, facebook.com/TV Raízes Palmares ou no YouTube, youtube.com/TV Raízes Palmares. TV Raízes Palmares, a web TV que vai até você. Utilidade pública, informação, entretenimento. A nossa comunidade na nossa TV. TV Raízes Palmares, a web TV que vai até você.